Canal Eu na EBD, canal de bênção para a sua vida. Sou o pastor Cícero Pereira e mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, para nós darmos prosseguimento ao primeiro trimestre de 2020, na lição dos adultos. A revistinha traz por tema a raça humana, origem, doutrina e redenção. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que traz por título a natureza do ser humano. Nas duas lições anteriores, a primeira como introdução nós falamos de Adão, o primeiro homem, na segunda a criação de Eva, a primeira mulher. Hoje iremos falar aí da natureza do ser humano. Bom, meus amados, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela ajuda que vocês têm me dado aí através das orações, das mensagens, e estamos aqui, estamos na luta, né? Graças a Deus. Enquanto o Senhor nos ajudar, estaremos aqui para fazer aí a sua vontade ou a sua obra, não é verdade? Você que está chegando agora ou você está tendo contato comigo através desse vídeo e ainda não conhece o meu canal, peço que faça uma visita no canal. Se você de repente gostar do conteúdo ou se o conteúdo for útil para você, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar novos vídeos. Você que já é inscrito, não se esqueça de deixar o like, porque quando você deixa o like, o YouTube te avisa quando eu postar os outros vídeos, certo? Então fica aí aquele abraço. Um abraço aí para o presbítero André. Muito obrigado, meu irmão. Você sabe do que eu estou falando para você. Deus abençoe grandemente, certo? E você que não conhece o meu trabalho, eu disponibilizo aqui toda semana no YouTube os slides da escola bíblica, da lição dos adultos, para você usar aí na sua igreja em forma de PowerPoint. Para isso você só precisa ter uma TV de LED ou um data show. Esses slides eles são todos editáveis, você pode editar, acrescentar alguma coisa a mais ou diminuir. Eu deixo assim bem resumido, só os pontos mais específicos, mas é claro que na aula a gente não vai abordar só isso que está aqui nos slides. Os slides não dá aula por si, os slides é uma ferramenta a mais, só isso. Mas nós como professores é que devemos aí estudar a lição e ter o conteúdo para aplicar para os alunos, certo? Sem perca de tempo, vamos para a nossa aula, para o objetivo que nós aqui estamos. A leitura bíblica não, textual, se encontra em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Já vimos que nós somos imagem e semelhança do Criador porque nós temos atributos, os atributos comunicáveis que o Senhor compartilhou conosco, né? Deus tem atributos comunicáveis, que é amor, que é bondade, benignidade, enfim, vários atributos que o ser humano tem que Deus compartilhou com ele, certo? O corpo humano ele veio da terra, do pó da terra. É sabido por todos vocês, por todos nós, que somos crentes e acreditamos no criacionismo. A alma, ela veio de Deus. O espírito humano, né, também veio de Deus. O espírito e a alma, eles são inseparáveis. A morte, ela é a separação entre o corpo e a alma. Quando morre, a alma e o espírito se separam do corpo, certo? Bom, a leitura bíblica em classe ela se encontra em Gênesis no capítulo 1, versículo 26 ao 28 e no 2, versículo 7. Como de costume, eu não faço a leitura para nós ganharmos tempo aqui nesta pré-aula. O objetivo geral dessa lição é expor que o corpo, a alma e o espírito ele constitui a natureza do ser humano. O homem é uma tricotomia. Ele é composto de
corpo, alma e espírito. Nós temos 3 tópicos dentro dessa lição que nós vamos estudar e com seus devidos subtópicos. No primeiro tópico nós iremos falar da complexidade do ser humano. Tem 3 subtópicos que acompanham aqui, que completa o tópico. No tópico, aliás, são 4, né? No tópico 2, as características do corpo humano. No tópico 3, a alma, o nosso elo com o mundo exterior. E o 4, né? Eu tinha dito que era 3, mas na verdade são 4. Eu menti, errei aqui, certo? O espírito e o nosso contato com Deus. É o 4º e último tópico que nós iremos estudar. Antes de nós entrarmos aqui na introdução, eu quero dizer que o ser humano ele é um ser complexo. O ser humano ele é complexo. Então essa complexidade ela passa pela a materialidade e a imaterialidade da pessoa que revela, que se revela na constituição do corpo, alma e espírito. Então o ser humano é bem complexo. Por incrível que pareça, Deus ele é simples na sua composição, porque isso é espírito. Nós somos corpo, alma e espírito, somos mais complexos ainda. Olha só. Então, é verdade que nós devemos cuidar do nosso corpo físico, da nossa saúde, claro. Agora, também nós devemos cuidar da alma e do espírito. Não podemos cuidar de um e deixar o outro. Não podemos cuidar só do lado espiritual e deixar o físico. E também não devemos cuidar só do físico e deixar o espiritual, ou seja, tem que cuidar dos dois. Então, nossos pensamentos eles devem ser levados cativos a Cristo. Na introdução, nós estudaremos as partes que constituem a natureza humana. É o que nós vamos estudar nessa lição de hoje. E além da substância física, o corpo ele possui também a substância imaterial, que é o espírito e a alma. O corpo ele é, como eu já disse lá no início, nós somos tricotômico, ou o ser humano ele é uma tricotomia. Ele é composto por 3 partes, 3 substâncias. Corpo, que é a substância física, e também a substância imaterial, que é a alma e o espírito. Claro que a alma e o espírito ela se constitui uma substância porque eles são inseparáveis. Só quem faz a separação é a palavra de Deus, certo? Então nós somos constituídos por 2 substâncias, na verdade, para nós resumirmos e entendermos corpo e o corpo físico, né? Substância física, substância imaterial. Bom, já estamos em aula. O ponto 1 fala sobre a complexidade do ser humano. A natureza do ser humano ela é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Então a natureza do ser humano ele é distinta. Por que ela é distinta? Nós vamos ver por quê. Primeiro, a natureza de Deus. Ao contrário do ser humano, Deus é um ser simples. Por quê? Porque ele possui uma única natureza. Qual que é? Olha só o que diz aqui em João 4:24. Deus é Espírito, essa é a natureza de Deus. E é necessário que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Então, a natureza de Deus ela é espiritual, né? Deus é Espírito, Deus é de uma natureza apenas. E a natureza dos anjos, falando aqui da natureza dos anjos, eles são criados, eles são finitos, né? Apesar de eles não serem destruídos, eles não morrerem, mas eles foram criados em uma época. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza, então ele é como igual a Deus na questão de possuir uma natureza. Quando eu digo igual a Deus, não estou igualando em atributos, em poder, em onipotência, onisciência, nem unânime, nada disso. Estou dizendo que ele é igual a Deus na questão da complexidade da natureza, né? Da natureza dele que é espiritual. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação, Hebreus 4:12. Então está aí a natureza dos anjos, a natureza também espiritual. Já diferente de nós, não se reproduz através do sexo. Os anjos não se reproduzem, Deus fez numa escala só. O corpo angelical é espiritual. Deus ele nos fez ele criou o homem, né? Criou o homem, do homem ele criou a mulher, e daí foi se reproduzindo. Os anjos não, Deus fez numa série, né? Ou seja, de uma vez ele
criou todos os anjos e eles nunca se propagaram, nunca se multiplicaram, é a mesma quantia até hoje. A natureza dos seres, a natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Então a natureza do homem ela é dupla. É a física, né, que é o corpo, e a espiritual, que é a alma e o espírito. Apesar de a alma e o espírito ser duas coisas distintas, diferenciadas, é uma natureza só, é espiritual. São a parte, né, a natureza espiritual do homem constitui de alma e espírito. E para vivermos neste mundo, nós necessitamos de nossa natureza completa, ou seja, se uma apartar-se da outra, morreremos. Então, tanto o espírito e a alma quanto o corpo não pode separar. Se a alma e o espírito se separar do corpo, o corpo morre. Então, essa natureza tem que estar completa. Corpo, alma e espírito tem que estar juntos, senão não há a existência de um e o outro. Finalizando o tópico 1, quero só reforçar que a natureza do ser humano ela é distinta em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Só para refletirmos, para lembrar, o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito, e comparado a Deus, que é de natureza espiritual, e os anjos também de natureza espiritual. Tópico 2, as características do corpo humano. O corpo humano ele tem as seguintes características: a materialidade, a visibilidade e a mortalidade. É o que nós vamos ver dentro desse ponto aqui da característica do corpo humano. Falando aqui da materialidade. Bom, os anjos são seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina, de acordo com Salmos 33:6, depois você pode conferir. E os seres humanos? Bom, são ser material e físico. Veio a vida a partir de uma matéria já existente, ou seja, a terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. Está lá em Gênesis 2:7. Eva, ela é provida do homem, possui a mesma substância do homem. Isso está lá em Gênesis 2:21 e 22. Certo? E desde a sua criação, o ser humano ele vem reproduzindo-se e enchendo a terra. Então, Deus não criou a raça humana de uma vez, não. Ele criou o homem e a mulher, e daí foram frutificando, foram nascendo filhos e foram povoando a terra, certo? Deus é tremendo, né, irmão? Então, nós falamos do que? Nós falamos da visibilidade. Cadê o ponto 1, né? O ponto, subtópico 1 do ponto 2. Nós falamos da materialidade. Agora nós vamos falar da visibilidade e tangibilidade. Ou seja, envolto no corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Ou seja, a visibilidade e a tangibilidade, ou seja, aquilo que se pode tocar. Nós podemos ver e podemos tocar. Visibilidade, porque estamos vendo. Tangibilidade, porque nós podemos tocar, é tangível, você pode tocar. Já no espírito você não pode tocar, você pode até ver, mas não pode tocar. A visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidência da sua ressurreição. Isso da ressurreição física, de acordo com João 20:27. Então, Jesus ele é o nosso representante que está no céu. Então, ele não é espírito, ele está lá num corpo físico, claro que glorificado, mas é num corpo visível e tangível, ou seja, podemos ver e podemos tocar. Foi o que Tomé fez, ele viu, ele pôde pegar e pôde comprovar que realmente era um corpo humano. Agora, para nós fecharmos o tópico 2 falando da característica do corpo humano, nós iremos falar da mortalidade. E apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se Adão não tivesse pecado, se Adão e Eva não tivessem pecado lá no paraíso, eles estariam vivos até hoje, eles estariam entre nós.
Mas assim que eles desobedeceram e comeram do fruto proibido, o que aconteceu? Eles passaram a experimentar a morte, a primeira morte ali, que é a morte física, e também, consequentemente, a morte espiritual e, consequentemente, após a morte física. Ele morreu com 930 anos. O homem não foi criado para morrer. A morte ela vem por meio do pecado, onde entra o pecado, entra a morte. Por que é que Jesus ninguém o matou? Ele entregou a sua vida, porque ele não tinha pecado, então a morte não tinha poder sobre ele, então ele entregou a sua vida. Por causa de sua desobediência, Adão e Eva, no caso, morreram, e o salário do pecado, a Bíblia relata que é a morte. O salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo, ele ensina que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal, ou seja, reveste-se da imortalidade. Esse corpo que é mortal, para ele ser transladado, arrebatado, ele tem que se revestir da imortalidade. Aí nós receberemos um corpo que não vai mais passar pela morte. Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar, desejar a vida eterna. Então, quando todo ser humano ele já está morto em seus pecados e delitos. Quando ele aceita Cristo como seu Salvador, pela fé, o que acontece? Ele já começa a desfrutar da vida eterna. Enquanto o pecador não aceita Cristo como seu Salvador, ele está vivendo a condenação eterna, já que a morte eterna já habita nele. Por quê? Porque se ele morrer sem Cristo, ele já entra direto, é o passaporte direto para a morte eterna, onde vai vir o juízo final e a condenação consequentemente. Mas quando a pessoa aceita Cristo, ela já passa a viver ou desfrutar dessa vida eterna. Finalizando aqui o tópico 2, o corpo humano ele tem as seguintes características, para nós reforçarmos: materialidade, visibilidade e mortalidade. Entrando no tópico 3, nós iremos falar da alma, o nosso elo com o mundo exterior. Nós só viveremos, nós só viremos a entender claramente a natureza espiritual se aceitarmos esta proposição, ou seja, espírito e alma são inseparáveis. Então, a partir daí, nós veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior. Então, nesse sentido, a morte física ela é a separação entre a alma e o corpo. Dentro desse tópico 3 aqui, que nós vamos falar sobre a alma, o nosso elo com o mundo exterior, nós vamos falar da alma e o espírito são inseparáveis. No subtópico 2, vamos falar a alma é a janela para o mundo, e no subtópico 3, para nós fecharmos o tópico 3, o ponto 3, a separação da alma e do corpo gera a morte. Alma e espírito são inseparáveis. Olha só, em nosso ser, a alma e o espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alçar-lhes a junção. Só a palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus 4:12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Só a palavra de Deus que pode dividir a alma e o espírito. Então, conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial. Cada um deles tem uma função específica no nosso ser. Então, corpo, alma e espírito, cada um tem uma função diferente. Lá na frente vamos entender isso aí melhor. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo. Então, como é que o ser humano se expressa? Através da alma. O ser humano se expressa através da alma. A alma ela comunica com o mundo exterior. Através do quê? Através do corpo. Então, através da alma, o ser humano ele se expressa e tem acesso ao mundo. Para isso, seja possível, a alma servir dos órgãos sensitíveis. Então,
eu percebo, eu sinto, eu vejo, tudo isso é a alma que está, como é que eu posso, se comunicando com o mundo exterior. Jesus disse em Lucas 11:34 que a candeia do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Olha só, era aqui que eu queria chegar, na triplicidade da natureza do homem. Espírito, a palavra espírito é pneuma, ou seja, o que é um homem espiritual? O homem espiritual é o homem regenerado, é o homem que experimentou o novo nascimento, ou seja, experimentados ou espiritualmente maduro. Esse é o homem espiritual. Ele nasceu de novo, ele aceitou Cristo pela fé, então ele é um homem espiritual, ele é um homem experimentado, ele é um homem maduro, ele tem discernimento, ele tem esperança. O homem espiritual, ele adora a Deus, o homem espiritual, ele ora, o homem espiritual, ele tem fé, o homem espiritual, ele tem esperança, discernimento, certo? Então, o homem espiritual, do grego pneumatikos, é o homem regenerado, que nasceu de novo. A alma, que é da palavra psique, que é o homem natural, né? Então, o homem natural ele pode ser um indivíduo em estado natural, sem o Espírito de Deus, ou seja, o homem ainda não regenerado, aquela pessoa que ainda não aceitou a Cristo de verdade como seu Salvador. Então, o homem natural, ele tem imaginação, ele pode imaginar. O homem natural tem sentimento, ele tem vontade. O homem natural, ele tem consciência, ele tem razão, ou seja, ele é racional, ele age, ele sabe, ele toma decisões, porque ele é racional, porque ele tem razão. É um ser natural, um homem natural, com todos os atributos que Deus lhe concedeu. Corpo, soma, ou seja, homem carnal. E o homem carnal? O homem carnal é aquele que ainda não é maduro, espiritualmente falando, que vive apenas pelos sentidos do corpo, ou seja, o homem natural, o homem carnal, ele vê as coisas, ele tem audição, ele tem o olfato, tato, paladar, então ele percebe as coisas de forma natural, ele vê com o olhar natural, ele ouve com a audição natural, ele sente o cheiro natural, ele não vê nada de espiritual, né? Tudo para ele é natural, tudo. Ou seja, está funcionando perfeitamente as suas funções vitais do seu corpo, então ele é um homem natural, certo? Então está aí essa breve explicação. Por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Então onde é que começa o pecado? Na alma, e através da alma pecadora contamina o corpo. E aí o que acontece? O pecado, o salário do pecado é a morte. A separação da alma do corpo gera a morte. E a morte ela ocorre quando a alma se separa do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Então, quando acontece a morte? Quando a alma deixa o corpo do ser humano. Então, quando isso ocorre, ou seja, a alma do justo é recolhida ao lugar de descanso. Então, quando morre um justo, o corpo dele vai para o pó da terra, foi de lá que veio mais, a alma dele vai para o lugar de descanso, que hoje a Bíblia chama de paraíso. Era seio de Abraão, esse habitat não existe mais, esse lugar já não existe mais, esse lugar agora está no terceiro céu, e chama o lugar de descanso, paraíso. Está vivíssima, consciente, está consciente, sabe o que fez, e sabe o que deixou de fazer, o que aprontou, tal, e sabe que está viva e que vai ter a sua recompensa. Ao passo que o ímpio, quando ele morre, o que acontece? Ao passo que a que dos ímpios é aprisionada no inferno. Quando o ímpio morre, a alma dele já vai direto para o inferno. Esse inferno aqui não é o inferno final, ou seja, o Geena, não é a condenação final. Vamos colocar assim,
é a delegacia, né? A penitenciária, mas não é a delegacia onde fica o preso, que vai ser ainda sentenciado. Depois da sentença dele, dependendo do grau de periculosidade do camarada, se o cara é muito violento, ele vai para a penitenciária de segurança máxima, ou seja, essa penitenciária de segurança máxima, onde ele vai ficar lá cumprir a sua pena, para nós entendermos melhor, esse é o Geena, o inferno, o lago de fogo eterno, para onde vai o ímpio no dia após o juízo final. Antes do juízo final, ele vai ficar no inferno, ou seja, em outra parte, que você entender melhor, ilustra aqui dizendo que ficou preso na delegacia, certo? Ainda não desceu para a penitenciária de segurança máxima, não. Beleza? Então observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Bom, finalizando o tópico 3, só para refletirmos, para lembrarmos, a alma é a janela para o mundo exterior. Sua separação do corpo gera o quê? A morte. E o subtópico 4, o tópico 4, ele também traz 3 subtópicos. Iremos falar do espírito e o nosso contato com Deus. O que é o espírito? O elo entre o corpo e Deus, a sede de nossa comunhão com Deus. Então, é o que nós iremos tratar dentro do ponto 4. O espírito humano, ele pode ser o elo entre o corpo e Deus. É a sede de nossa comunhão com o Pai. Ou seja, na Bíblia, o espírito e a alma são tomados às vezes como sinônimo. O que é o espírito? Em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma a parte material do ser humano. Ou seja, embora distinto, um do outro não pode ser separado. O espírito aí é a sede das emoções, ele que alimenta a alma e o corpo. Quando o espírito está morto, toda a nossa alma está morta e aí precisa do Espírito Santo para vivificar. O elo entre o nosso corpo e Deus, subtópico 2, é por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Como é que nós nos comunicamos com Deus? Não é através da alma, nem do corpo, é através do Espírito, porque o Espírito Santo está ligado ao nosso espírito, que faz a ponte agora entre Deus e Jesus, entre Deus e o ser humano, certo? Subtópico 3, a sede de nossa comunhão com Deus. Então o Espírito é a sede de nossa comunhão com Deus. Através do nosso Espírito, temos experiência e encontramos com Deus. O nosso Espírito fala em mistério quando nós estamos orando. Então a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso Espírito. Quando estamos buscando, quando estamos orando, quando estamos falando com Deus, nós estamos em contato com o nosso espírito, está em contato com Deus, está em contato com o Pai. E através de nosso espírito temos experiência e encontros com Deus. Deixa eu ver se é um negócio aqui. Na verdade, essa parte aqui, vou até corrigir com vocês, isso aqui vocês podem tirar aí, tá bom? Eu acabei esquecendo-me de deletar essa parte aí, tá certo? E quando o ímpio falece, o seu espírito e também a sua alma, porquanto ambos são inseparáveis, eles são juntos, é aprisionado até o julgamento final, de acordo com 1 de Pedro 3,19. Então, quando morre o ímpio, a alma e o espírito dele já vai direto para o aprisionamento, esperando o julgamento final. Ou você pode chamar esse lugar de inferno, não tem problema. O ímpio, quando morre, já vai diretamente para o inferno. Então, o inferno está funcionando a todo vapor e não tem fila, tá? Assim também como o paraíso está funcionando em toda a sua plenitude e maravilha. Morreu o justo, sua alma com seu espírito vai diretamente para o paraíso, aguardar o dia da ressurreição. E a alma, só para lembrar, está lá consciente. A alma não está no sono como alguns defendem, a alma está consciente. Leia lá na parábola do rico e Lázaro, lá de Lucas 16. Então, o homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por esta razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Temos de ser santo, não só no corpo, mas na alma e no espírito. Quando do arrebatamento da igreja, apesar
de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Certo, meus amados? Bom, meus queridos, essa foi esta pré-aula. Eu encerro por aqui, já agradecendo aos inscritos do canal, muito obrigado. E se você gostou desta forma de expor o conteúdo da revistinha, da aula, da revista, né? Da revista da CPAD, que a gente trabalha com ela. Se você é daqueles professores que gostam de inovar, que tal você fazer um experimento? Baixa os slides aí em PowerPoint, abaixo do vídeo tem um link, você baixa, leva para a tua igreja. Você precisa ter um computador, né? Um notebook, uma TV de LED. Eu uso uma TV de LED na minha igreja. Ou um data show, você conecta aí e você dá a sua aula. Aqui está resumido. Mas você viu que se a gente parar em cada ponto aqui para trabalhar, a gente 2 horas passa que a gente nem vê. Então, é isso aí, meus amados. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino do Senhor, se Ele assim nos permitir, certo? Então, até a próxima. Um abraço fortemente para todos vocês que acompanham o canal e têm usado aqui esses simples trabalhos, tá certo? Fiquem com Deus.